Olá para você que acompanha o USCS Consciência, um programa que busca profissionalizar o campo da divulgação científica e dar visibilidade a projetos desenvolvidos na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. O USCS Consciência foi criado para conectar ciência e sociedade e se dedica à prática de divulgação científica a partir dos meios de comunicação em diferentes formatos e linguagens. Eu sou Arquimedes Pessoni, jornalista e professor, e o programa de hoje dará continuidade à série Pesquisadores da USCS. A proposta é conversar com os docentes da USCS que fazem e orientam pesquisas nos diversos cursos de pós-graduação para conhecer um pouco mais sobre suas linhas de pesquisa, seus projetos, publicações mais relevantes. O entrevistado de hoje desse programa será o professor Dr. Sérgio Feliciano Crispim, do Programa de Pós-Graduação em Administração PPGA da USCS. O professor Crispim é livre docente em marketing pela USP, tem pós-doutorado, doutor e mestre em administração pela FEA-USP, possui graduação em administração de empresas e economia pela FEA-USP. Ele também tem o prêmio Gastão Vidigal como melhor aluno do curso de economia da FEA-USP no quadriênio 76-79. E atualmente ele é professor associado da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP e professor do programa de mestrado e doutorado em administração aqui da USCS também. Ele tem experiências na área da administração, com ênfase em gestão estratégica e marketing estratégico, atuando principalmente nos seguintes temas: modelos de negócios, estratégia, competitividade, marketing estratégico, varejo, índices e preços. Então, professor Crispim, bem-vindo ao USCS Consciência. Prazer estar aqui no USCS Consciência, né? Nossos ouvintes também, né? Então, professor Crispim, dizia eu aqui que o senhor para mim é uma incógnita, né? Porque o senhor sempre fica lá no seu cantinho, né? E é bem low profile. A gente quer saber um pouco mais sobre o Crispim. E assim, fiquei muito surpreso pela questão da livre docência em marketing, né? E o teu marketing pessoal é super low profile, assim. Como é que você... Vamos lá começar lá atrás. Eu sei que você tem uma bela passagem aqui pelo MAP, né? Mas vamos ver para a questão de você ter escolhido primeira graduação lá em administração e economia. Qual o motivo? Bom, como todos adolescentes, né, eu passei por aquele difícil processo, né, de escolha de uma carreira, né? Na verdade, nós sabemos que um jovem, né, com 16, 17 anos, tem muita dificuldade, né? Ele não tem as informações suficientes, de forma geral, né, para fazer uma escolha tão difícil, né, e que vai determinar praticamente toda a sua trajetória de vida. Eu tinha muitas dúvidas sobre o que fazer. Felizmente, tomei a decisão de pedir um apoio lá no departamento de psicologia na USP. Já com 16 anos eu procurei, eles tinham, não era um teste vocacional, mas era um serviço de orientação profissional, que deve existir até hoje. Eu concluí, na realidade, que eu deveria ir para essa área aí de ciências sociais aplicadas, um misto de humanidade, com alguma coisa quantitativa. E acabei optando, na época, por fazer o curso de economia. Mas, na realidade, eu acabei, na época, o curso de economia mais famoso do Brasil, de maior prestígio, era o curso de economia na USP. Então, estávamos naquela época, 1976, na época aí do Milagre Brasileiro, e você tinha lá o Delfim Neto, a sua equipe, então tudo isso também projetava muito a FEA-USP, né? E o curso de administração mais conhecido na época era o curso da GV, que era uma referência. Eu acabei optando por prestar, então, o concurso para economia na USP e administração na GV. Na realidade, tratando as coisas como se fossem muito semelhantes, que é um grande engano dos jovens até hoje, né? Economia, administração, são coisas muito diferentes. E acabei entrando em administração na GV, na época, em economia na USP. Mas os dois eram matutino. Então, todo mundo falava, vai fazer, Crispim, Sérgio, vai fazer GV, porque era o máximo. Eu fui na GV, aquelas coisas, né, muito de sentimento e de feeling. E fui no prédio da GV, não me senti muito bem, porque aquele prédio, tudo vertical. E fui na USP e me apaixonei por aquele ambiente aberto de universidade, né? E acabei optando, contrariando todas as opiniões, optando por fazer o curso de economia, né? Agora, veja que curioso, né, Arquimedes? Sou o professor Arquimedes. No primeiro ano, eu acabei concluindo que, de fato, eu não queria aquela economia, que era uma economia muito teórica. Eu tinha muito interesse pelo comportamento do consumidor, pelo mundo real, comportamento das pessoas no mercado. E aí eu fiz um outro vestibular, foi o primeiro FUVEST
FUVEST, na realidade, porque antigamente você tinha CCEA, CCEM e Mapofei. Fiz a primeira FUVEST e entrei no curso de administração noturno lá na FEUSP. E eu não desisti do curso. Exatamente. Hoje na USP não é mais permitido fazer 2 cursos. Naquela época era permitido. E aí eu fiz, então, o curso de economia de manhã e o curso de administração à noite. E à tarde eu trabalhava na FIP, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, desde o primeiro ano da faculdade, e criei vínculos muito fortes com essa instituição, com essa fundação, até hoje, na realidade. Ô, Crispim, só por curiosidade, você vem de escola pública, não? Venho de escola pública, sim, a vida inteira. Aliás, eu, de alguma forma, me orgulho um pouco disso, né? Vários super punks, assim, para poder entrar, né? Não, eu nunca paguei um tostão de escola ao longo de toda a minha vida. Nem o cursinho que eu cursei, o cursinho universitário, eu ganhei bolsa integral lá também, felizmente. Né? Poxa, a vida inteira, sempre em escolas públicas ou com bolsa. No caso. E isso com 17 anos, você já entrou nos dois? 17 para 18? Eu tinha 17 anos, exatamente. Então você também se formou super cedo, porque acho que são 5 anos. A economia são 5 anos, né? Não, eram 4 anos. Tá? Então, 21, 22, já estava no mercado como economista, administrador de empresas, né? Foi bem isso mesmo. E cursei os 2 cursos, né? E para minha surpresa, e esse é um reconhecimento muito grande que eu vejo no meio acadêmico, e particularmente lá na FEA, né? Depois de um ano que eu estava formado, recebi um telefonema dizendo que eu tinha sido agraciado com o prêmio Gastão Vidigal, o melhor aluno do curso de economia, que não era o meu curso prioritário na época, tá certo? Meu curso era administração, marketing, enfim, né? E era um curso conferido pelo Banco Mercantil de São Paulo na época, Finasa, um prêmio assim bastante importante. Realmente é uma coisa, a gente não tem motivo para ter tanto orgulho, mas é uma coisa que eu tenho orgulho. Por quê? Porque eu não persegui aquele prêmio na realidade, tá certo? Eu nem sabia que existia, não fiquei buscando notas elevadas para receber um prêmio ou qualquer reconhecimento, né? Obviamente um processo natural, mas é algo que não, super orgulhoso, né? Deve ser um desses que estão atrás de você aí, nessas telas aí, né, que eu estou vendo aqui, os seus títulos atrás, né? Isso me traz uma recordação muito boa. Mas voltando àquele ponto inicial, que eu acho que é muito importante ressaltar, né? Eu acho que um jovem de 17 anos tomar uma decisão dessa é muito difícil. Sim. É muito difícil, né? Tem o meu filho aqui também, né, que entrou em economia, os 2 filhos entraram em economia lá na FEA. Um deles, depois de uma semana de curso, né, eu falei, filho, tá gostando do curso? Não, eu estou odiando isso aqui, não é o que eu quero, é muita matemática, é um tipo de economia muito voltado para mim, eu não quero. Eu falei, você não quer? Você vai desistir, não vai ficar trancando nada. Desistiu, prestou para direito, já concluiu o curso de direito e adorou o curso de direito. Mas é um processo complicado, né? Então, e o outro continuou? O outro continuou, o outro fez, inclusive, um mestrado em economia lá na FEA também. Né? Então, nossa, que legal, né? Um orgulho, né? Assim, e sem pressão do pai, né? E da mãe. Eu fico, né, Arquimedes? Porque nós que somos aí do mundo acadêmico, né? De alguma forma, a gente está no mundo acadêmico não é nem pelo que a gente ganha de dinheiro, é porque a gente valoriza muito isso, né? E é muito importante para a sociedade como um todo. Então, à medida que meus filhos trilharam, de alguma forma, esse caminho, eu gosto muito, né? Enfim, fico muito feliz. Agora, assim, você estava estudando à noite, estudando de dia, você falou que entrou para a FIP. Eu vi que você entrou na FIP em 76, como estagiário, né? E saiu em 83 já num cargo de vice-coordenador de pesquisa do ICV-FIP, né? E de orçamentos familiares. Você também curtiu, né? Porque é um leque, né? É um leque de opções que aparece durante os 2 cursos. Você parece que se deu bem na FIP, tanto que acho que você está até hoje, não? Assim, formalmente, não sei. Tenho um relacionamento com a FIP até hoje, né? Foi um aprendizado extraordinário, né? Na verdade, eu trato a USP como uma mãe, fico até emocionado, muita coisa boa na vida, né? E a FIP também, é um relacionamento tão antigo, quase 50 anos, né? Acho que eu sou uma das pessoas com algum tipo de vínculo mais antigo lá, que eu tenho um respeito também, uma gratidão assim muito grande. A experiência no custo de vida, ela foi muito marcante para mim, né? Entrei como estagiário e quando eu saí de lá era vice-coordenador e foi um ensinamento realmente muito grande para mim, né? Ajudei a fazer a POF, Pesquisa de Orçamentos Familiares de 1980, uma pesquisa bastante complexa, eu tive acho que uma participação razoavelmente importante no planejamento e execução dela. Então, foi um grande aprendizado, né? É aquilo que eu digo para os nossos próprios alunos, principalmente da graduação, né? Você tem todo um conhecimento obtido aí na universidade, mas aquele conhecimento que vem da prática, da sua experiência profissional, ele é muito determinante depois dos seus próximos passos, né? Eu acho que às vezes falta isso, né, para professor, às vezes, né? Porque a gente tem aqueles alunos que são
são profissionais do ensino, assim, o cara fez graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, mas nunca pisou no mercado de trabalho. Então, às vezes, eles vêm com aquelas soluções teóricas que você fala, isso não funciona, na vida real não é assim tão certinho, né? Tem tantas variáveis que não dá para dominar, né? Mas, enfim, acho que a presença no mercado te dá uma mudança total, né? Sem dúvida nenhuma, né? É aquilo que eu costumo dizer, né? Quando você vai para a área de física, química, biologia e outras, na realidade você pode ter um laboratório dentro da universidade. Né? Mas o nosso laboratório da área de gestão, da sua área de comunicação, na realidade o nosso laboratório são as empresas, são as organizações. Sim. Então, para que os nossos cursos sejam mais funcionais, mais efetivos, de alguma forma a gente precisa desenvolver mecanismos para trazer as empresas para dentro da universidade. Tá certo? É difícil levar os alunos para as empresas durante o processo de aprendizado, é importante nós termos mecanismos para trazer as empresas ali para o ambiente acadêmico, né? Porque elas são o nosso laboratório. E a gente sempre fala que com a teoria, a prática é diferente, né? A pessoa fala assim, na teoria a prática é diferente. Não é. Com a teoria, a prática é diferente. A gente pode capacitar o pessoal da área de mercado mesmo, né? Porque às vezes o mercado não tem o outro lado, né? Que é o nosso. Enfim. O que eu costumo dizer é o seguinte, né? Que em administração não tem nada mais prático do que uma boa teoria. E, na realidade, em administração, o caminho é inverso. A teoria, ela não surge do mundo acadêmico. A teoria, boa parte da teoria da administração, ela surge hoje do quê? Das melhores práticas. Então, os acadêmicos, eles estão observando o que empreendedores criativos estão fazendo com sucesso, estão lá pesquisando, isso aqui deu certo, não é? E aí você cria uma teoria em cima daquilo, você cria conceitos em cima daquilo. Então, eu diria que as melhores práticas em gestão, em larga escala, elas vêm antes do que as teorias. Tá certo, Arquimedes? E você mudou, né, para onde eu comprei minha primeira geladeira e meu fogão, ali na Praça Ramos, né, Mapping. Você foi para o Mapping, né, em 83 e ficou até 99. O que você fazia lá no Mapping? Olha, na realidade, tem uma pessoa que eu respeito muito, o professor Carlos Roca. Ele foi o secretário da Fazenda aqui mais novo do estado de São Paulo, na época do Laudo Natel. Ele foi um dos articuladores organizacionais da FIP lá no seu início, né? Também um acadêmico muito importante, é um dos grandes conhecedores do mercado de capitais aí no Brasil. E o professor Roca, ele era, além de professor de economia lá na FIP, ele era o presidente da FIP em 1983, e ele era o presidente do Mapping também. E eu fui me despedir do professor Roca, eu ia trabalhar numa outra organização, e nessa despedida ele me convidou para ir trabalhar no Mapping, tá? Na verdade, eu lembro que ele até queria que fosse um assessor econômico. Eu falei, não, professor, eu gostaria de trabalhar mais na área de marketing e tal. E aí eu fui no Mapping para ajudar a desenvolver um departamento de marketing, uma área de marketing. Importante ressaltar, né, que muitos jovens hoje talvez não saibam nem o que era o Mapping, né? Mas o Mapping, naquela época, era uma organização de varejo extremamente importante aqui no Brasil, uma empresa cotada na Bolsa de Valores, como uma blue chip. Era a empresa de varejo de porte grande, que tinha a maior venda por metro quadrado no mundo. É o que se falava na época, é difícil, né? Qual é a maior, mas seguramente estava entre as maiores e tinha um movimento extraordinário. Então eu entrei lá com esse propósito, fui desenvolvendo essa área e gradualmente fui migrando para temas mais estratégicos, mais abrangentes. Fui me descolando um pouco dessa área de marketing, né? E me envolvendo com questões mais estratégicas, e foi aí que eu comecei a me apaixonar pela área de estratégia empresarial, né? E migrei de marketing para estratégia. Aliás, o Mapping, né, que é a Casa Anglo-Brasileira, é isso, né? A Casa Anglo-Brasileira era a razão social, né? Razão social. Era muito forte no marketing, inclusive, né? Da época dos jornalões, né, que a gente comprava o Estadão de domingo, vinha lá aqueles anúncios enormes, tinha muito jingle em rádio, era assim. Muito. O Mapping, durante muito tempo, foi o maior anunciante, um dos maiores anunciantes do Brasil, anunciando só na cidade de São Paulo, para você ter uma ideia. Era um dos e na Praça Ramos era um evento, né, cara? Você tinha um assessorista lá que falava decor, que tinha cada... Exatamente. Naquela época, ainda década de 80, o centro de São Paulo era muito importante, né? Mas a cidade já passava por um processo, digamos assim, de descentralização e de periferização, e junto com esse processo começaram a se desenvolver, na realidade, os shopping centers, para atender mais localmente, na realidade, as demandas, né? E com isso, então, o centro foi se esvaziando, e na década de 90, e obviamente isso afetou muito o Mapping, né? Ele até abriu lojas em shopping centers, enfim, mas... Aliás, aqui em Santo André, o shopping era o Shopping Mapping. Ainda a gente chama, vou lá no Mapping, que é em Santo André, ali na
Pereira Barreto, né? Exatamente. Eu participei do desenvolvimento daquele projeto, enfim. Que legal. Mas foi uma época em que a economia também não era muito favorável àquele modelo de negócio, né? Um modelo de negócio de serviço mais elevado, que tinha que cobrar um preço mais alto, e naquela época, na realidade, os hipermercados estavam numa grande fase de expansão. O hipermercado vendia praticamente de tudo, Sim. com pouca variedade, nível de serviço baixo, mas um preço muito competitivo. Sim. Então, a gente, naquela época, tinha muita inflação, tinha congelamentos de preços, teve o Plano Collor lá em 1990. Então, uma série de eventos econômicos que também foram bastante desfavoráveis ao mapping, eu diria para vocês, e depois a empresa acabou, lamentavelmente. E, Crispim, como é que você pisou a primeira vez na sala de aula? Como é que foi isso? Aonde foi? Por que foi? Então, na realidade, eu costumo dizer, na vida tem algumas coisas que a gente planeja, né? Mas tem muitas coisas que são muito contingenciais, e aí depende de você aproveitar ou não esses momentos, né? O fato é que quando o mapping terminou, eu já tinha feito mestrado, isso foi no comecinho dos anos 80, já engatei o mestrado logo na graduação, e no início dos 90 eu já tinha feito doutorado. Então, de alguma forma, eu estava já, digamos assim, habilitado para ir lá para o mundo acadêmico, né? Mas realmente eu nunca tinha pensado em ser professor. Mas após sair do mapping, eu me envolvi em alguns projetos lá na FIP, e um dia o professor Geraldo Toledo, que foi sempre o meu orientador lá na FEA-USP, foi titular da área de marketing durante muito tempo, ele disse que a USP estava desenvolvendo um programa de pós-graduação, estrito sensu, e que estava precisando de um professor. E eu te digo, viu, naquela época, na verdade, você não tinha muitos professores com doutorado disponíveis no mercado, né? Quem capitaneava esse projeto e a USP era o professor Silvio Minciotti, né? Pessoa muito competente, muito querida. Eu mantive o contato com o professor Silvio e fui contratado para ajudar a desenvolver esse programa, estrito sensu, logo lá no seu início. Depois de um tempinho, fiz o concurso, tá certo? Então, mas a tua entrada oficial na USP é em 2000, né? Pelo que eu vi. 2000. Exatamente. E foi aí que eu comecei a dar aula, tá certo? Porque até então eu não tinha essa experiência de professor. Mas aí você foi direto para a pós-graduação ou você teve aquela passagem para a graduação, dar alguma aula? Não, eu fui direto para a pós-graduação e, paralelamente, também pedindo para eu dar aula no Lato Sensu, né? Sim. E aí depois eu fiz o concurso e aí você entrava pela graduação, tá certo? Logo na sequência. Mas na realidade, eu acho que de alguma forma eu sempre tive um envolvimento grande com pesquisa, sempre acho que eu tive alguma vocação aí para pesquisa, né? Mas nunca tinha pensado na atividade docente. E para ser sincero, né, eu me apaixonei por essa atividade, gosto muito dessa atividade, do contato com os alunos, né? E fico muito feliz por ter tido essa oportunidade e por ter podido aproveitá-la, né? Já são 24 anos de USP, né? Não é pouca coisa, né? E você passou você deu aula em graduação, na pós e tal. E aí eu estou dando uma olhadinha aqui na tua produção, né? Caso esteja aprovado lá tudo certinho no seu Lattes. Você tem 43 artigos completos em periódicos, 35 trabalhos publicados em congresso, 71 participações em banca de mestrado, 27 participações em banca de doutorado, 4 orientações de mestrado em andamento e 41 finalizadas, 3 orientações de doutorado em andamento e 12 finalizadas. Você orientou 11 TCCs e 13 iniciações científicas. Ou seja, você está tanto lá na graduação no IC, como em banca de TCC, como no mestrado e doutorado. E aula nos 3 níveis. Você tem alguma que você curte mais? Tipo, eu prefiro graduação, eu prefiro dar aula no doutorado, uma disciplina que te represente, assim? Veja, a minha disciplina básica, com a qual eu tenho um grande compromisso e ligado à minha área de pesquisa, na verdade, é estratégia empresarial, gestão estratégica, tá certo? E realmente, eu dou aula na graduação, sou professor na USP, lá eu dou aula na graduação também, né? Mas eu acho particularmente gratificante a aula no estrito sensu, tá certo? É uma aula na qual a gente tem poucos alunos, a gente pode dar uma aula, digamos assim, mais reflexiva, né? Na qual os alunos participam, são mais responsivos, até em função da maturidade que eles têm, do próprio propósito do pós-graduação, né? Então, essa atividade, para mim, ela é particularmente prazerosa. E teu projeto de pesquisa que eu estou olhando aqui, né, que começou em 2015 até hoje, é a avaliação da atratividade empresarial e competitividade empresarial com base na estrutura conceitual do modelo de negócio. Escrevendo, é o projeto objetivo avaliar a atratividade empresarial e a competitividade empresarial de diferentes organizações, tomando como base a estrutura conceitual do modelo de negócio nas suas diferentes perspectivas.
É como se fosse um guarda-chuva esse projeto, que você consegue colocar todos os alunos lá de mestrado, doutorado, fazendo coisas que têm a ver, é isso? É isso mesmo, viu, Arquimedes? Na realidade, acho que você captou bem a essência, tá certo? É um guarda-chuva e eu te diria quase que é um ombrelone, tá certo? Porque cabe muita coisa aí, né? Mas, na essência, né, a estratégia ela trata aí desses dois grandes temas, tá certo? A atratividade setorial, ou seja, características estruturais dos mercados onde as empresas podem atuar, né, setores, segmentos de mercado, né, que é algo que você escolhe, que não é tão frequente, você não pode ficar fazendo essa escolha com muita frequência, né? E a competitividade empresarial. À medida que você escolheu esse segmento onde você quer atuar, como que você quer atuar? Então, seria como a escolha dos campos da competição e a escolha das armas da competição, ok? Eu faria essa analogia, né? Basicamente, a escolha do que fazer e a escolha do como fazer. Sim. Então, na realidade, eu abrigo, cada aluno vem com uma ideia diferente sobre o seu trabalho, né? E, de forma geral, os trabalhos se abrigam nesses dois campos. De forma geral, mais na linha da competitividade do que da atratividade. Tá? E nos últimos 7 anos, eu trouxe esse tema do modelo de negócio. Então, ele te ajuda a encaixar melhor os temas dos alunos nessas duas vertentes que eu te falei agora. Tá? Então, eu tenho trabalhado muito com a ideia de modelo de negócio. Agora, Crispim, eu estava olhando, não sei se você não lançou, você não produziu nada, livro e capítulo de livro. Não está no teu radar, porque com essa experiência toda que você tem, né, tanto de mercado quanto de academia, sair com um livro, por exemplo, porque é uma coisa que o mercado pede, né? Coisas boas, né? E você tem bagagem para isso, né? Talvez tenha, né? Na realidade, eu acho que a gente estava falando antes aí da entrevista, né, dos nossos sonhos, tudo mais. Esse é um dos meus sonhos, tá certo? Aqui, né? Eu acho que dentro da minha cabeça eu já tenho esse livro mais ou menos estruturado, com base num monte de reflexões, em leituras, troca de ideias com os alunos, experiência profissional, tudo mais. Então eu tenho esse livro mais ou menos estruturado na minha cabeça. Tem alguns alunos que gostaram muito do método lá que a gente adota no curso, enfim. E eles próprios falam, professor, vamos escrever esse livro, mas é algo que demanda um tempo que, por incrível que pareça, eu não tenho. Na realidade, eu deveria ter todo o tempo para fazer isso, mas na realidade eu não tenho. Tá? Embora na minha cabeça esteja tudo muito, ou bastante bem formatado, digamos assim, e seria um livro onde eu traria aí um modelo conceitual sobre estratégia empresarial, né? Que obviamente traz muito do que já foi produzido, ninguém vai reinventar a roda, mas eu faria uma leitura mais abrangente, integradora, e também muito integrado com casos reais, com o que está acontecendo no mundo da empresa. Então, a minha ideia seria isso, tá certo? Ter uma estrutura teórica um pouco diferente, eu acho que talvez mais integrada do que a gente vê por aí, e muito conectado com casos reais. Então, eu espero que um dia eu ainda, talvez o dia que eu me aposentar, eu consiga fazer isso. Talvez. Agora, assim, na sua cabeça está como um livro carreira solo, ou você pretende contribuir com os alunos, né? Um capítulo, assim, que você já pensou? Porque pode ser duas coisas também, né, Crispim? Porque um pode voltar para a academia, outro pode voltar para o mercado, não sei. Sugestão, né? Para te falar a verdade, talvez eu esteja sendo sonhador demais, tá? Mas eu sonho com uma coisa grande, você entende? Eu não sonho com uma linha no lápis, não é isso, sabe? Eu queria, para mim mesmo, tá? Fazer uma coisa que, enfim, que sintetiza muito do que eu penso, tá? Não me julgo nenhum grande pensador, mas, como eu te falei, eu acho que depois da minha carreira, acho que a gente tem um aprendizado interessante, né? E é uma carreira na qual eu sempre primei muito pela reflexão, tá certo? Então não é aquela coisa que você vai experimentando sem reflexões. É uma vida de reflexão, na realidade, né? Acho que isso talvez tenha algum valor, não sei. Você já plantou árvore? Já plantou árvore? Plantar árvore? Já plantei muitas árvores aí ao longo da vida. Não, você já plantei meus filhos também, já tenho 3 filhos. Então, tá bom, tem alguma coisa que eu não perguntei que você acharia legal conversar? Porque eu achei bem legal, não sei se você quer falar e se está atualizado isso, a questão do seu projeto de livre docência, né, que já faz algum tempo, mas enfim, tinha uma coisa muito regional aqui, né, que tem tudo a ver com a linha do PPGA, né, que era a proposta de um projeto de desenvolvimento de pesquisa para geração de indicador contínuo de consumo e renda nas famílias da região do Grande ABC. Você obteve esse título em 2008. Isso é algo que já passou ou você trabalha com esse material ainda? Não, na realidade, esse também é um outro grande projeto da minha vida que eu quero dar continuidade. Esse daí, na realidade, já teve início
Tá bom. Como a economia é muito dinâmica, né? Já passou um bom tempo desde que eu fiz isso daí, quase 20 anos na realidade, né? Porque no pós-doc também eu trabalhei com isso e é algo que eu pretendo também voltar a estudar, tá certo? O problema é gestão de tempo, então. Porque as coisas são infinitas e o tempo é finito, não é isso? Né? Esse é um grande problema meu e acho que de todos nós, na realidade, né? Mas... E você tem em mente um dia parar? Ou você é daqueles que você gosta tanto do que você faz que você prefere indo até que a saúde permite? Você fala, eu quero me aposentar com X anos e morar na praia e tal? Você... Não. Esse tipo de projeto eu não tenho, né? Acho que ao longo do tempo a gente tem que obviamente, tirar um pouco o pé, né, Arquimedes, e não ter tantos compromissos, tanta pressão, digamos assim, né? Agora, parar totalmente, jamais, tá certo? Gosto muito da atividade de pesquisa, né? O que eu pretendo digamos assim, conquistar tempo aí no futuro para desenvolver esses projetos que eu te falei, tá certo? É isso. É quase um fechamento, assim, né? Exatamente. Estou dizendo que a gente está com o pé na cova, nada disso, hein? Estou dizendo que é legal que essas coisas vão ficando, os fios lá soltos, né? E de repente o momento em que você vai para, não aposentadoria, mas que você diminui o ritmo, é o momento de você fazer as coisas que você não tinha tempo, né? Mas o fato, né? A gente costuma dizer, né? A vida é breve como uma chuva de verão, né? A gente conta essas histórias de 1983, na minha mente é como se eu estivesse vivendo isso agora, né? Parece que faz muito pouco tempo, mas o fato é que o tempo futuro aí que nos resta é cada vez mais limitado, né? E a gente precisa de tentar fazer escolhas cada vez melhores, tá certo? Quer dizer, o tempo é curto, né? Então a gente precisa refletir cada vez melhor sobre o que fazer com ele, né? E você curte a USCS, para a gente encerrar? O que é a USCS para você? Eu curto a USCS, tá? Tenho grandes amigos, estava ouvindo aí o depoimento da Cecília Paranhos, né, que você gravou também, né? E estou muito alinhado com ela, né? Eu aprendi a gostar muito da instituição ao longo do tempo e tenho grandes amigos, tá certo? Professores extremamente qualificados, extremamente dedicados, né? Aliás, é curioso, quando eu entrei na USCS, tive recomendações excelentes lá do professor Geraldo Toledo e outros professores da USP. Eles falam, a USCS é uma instituição muito respeitada. E realmente era respeitada e continua sendo respeitada, tem evoluído de uma forma importante, aí, expandindo as suas atividades como universidade, né? Então, é uma instituição que eu respeito muito e respeito muito particularmente pelos meus colegas que estão lá, tá certo? Pelos nossos alunos, que são alunos muito bons, muito dedicados também. Tá certo. Esse foi o USCS Consciência, programa sobre pesquisas realizadas na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Este episódio teve a apresentação de Arquimedes Pessoni e trabalhos técnicos de Márcio Roberto do Nascimento Filho. O USCS Consciência é uma produção da Coordenadoria de Comunicação e Universidade de São Caetano do Sul e pode ser acessado no canal do YouTube da USCS e nos aplicativos de podcast. Você encontra o USCS Consciência nas redes sociais Facebook e Instagram.